Por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita. E o Bolsonaro tentou avançar nisso, em pegar terras que eram ou do Estado ou preservadas e tentar flexibilizar as maneiras de você se apropriar. Você diz assim, olha, eu não vou fiscalizar com tanta força. Subfinancia o IBAMA, subfinancia os órgãos de fiscalização. Todos eles foram subfinanciados, sofreram algum tipo de pressão, sofreram algum tipo de coação, né? A gente tem que encontrar uma maneira de pegar essas terras do Estado, que eram chamadas terras devolutas, porque se os colonos chegarem, os estrangeiros chegarem e conseguirem terras, isso é textual. Ele diz, quem que vai trabalhar pra gente? Os caras falam isso. Então por isso que eu gosto de história. É real. É real. E o legal de você estudar história, e por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita. A não ser que a pessoa tenha realmente uma ligação muito forte com a ideologia. Porque quando você estuda história, efetivamente, você vai ver como os caras falam. Eles não tinham vergonha disso lá. Hoje eles teriam de falar isso. Porque mudou o padrão de pensamento, mudou, né, a maneira como a gente enxerga. E porque a gente começou a incluir partes dessas pessoas que não tinham propriedade. Mas lá não, é desavergonhado. Então fala, ninguém vai trabalhar pra gente. E agora? Como que vai ser? Aí eles desenvolvem um método de pegar terras do Estado e comprar por um preço muito baixo ou de graça. Simplesmente transferir a propriedade para juntar cerca a cerca, para que os colonos não tivessem acesso às terras. Eu vou usar só esse exemplo para vocês verem o que ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a comprar estados lá para a costa oeste, né? Inclusive os estados, você pega lá na costa oeste, tudo um nome em espanhol, né? Califórnia, San Diego, né? A cidade, São Francisco. E aí, por que esses nomes? Porque era tudo do México, né? A Califórnia era do México. E aí você tem aquela grande expansão para o oeste. Os Estados Unidos estão fazendo ferrovias, as ferrovias basicamente explodiram a economia americana de produtividade, porque você permitiu a interligação e a integração de grandes, vastas áreas do território nacional. E aí eles levam essa população e adivinham o que eles vão fazendo ao longo do caminho? É tanta terra, que o Estado dá a terra. Ele fala, ó, você quer vir aqui pro Wyoming? Então eu vou te dar terra. Você quer vir aqui pro Texas? Eu vou te dar terra. E não era terra pequenininha, não. Eram terras vastas. Isso aí você vê nos filmes, assim. Não chama Far West à toa. Por que era o Far Oeste? Quando você fala o Far Oeste, é meio uma área sem lei. Porque o estado que estava no norte ou na costa leste não conseguia chegar. Então, quando tem aquela história dos Marshalls, né, indo perseguir o cara, né, com a recompensa, porque assim, quem é o doido? Elegia um xerife naquela cidade e o cara morria no dia seguinte. Isso, porque... Aí quem quer ser xerife? Ninguém era queria. Era uma guerra aquilo lá. Chegava qualquer um ali, se o cara era mais habilidoso, ele tomava o poder na cidade. Então, pro Marshall, que era o cara que muitas vezes ia defender o Estado, né, aquele filme, acho que é True Grit, que é Bravura Indômita, que é fantástico esse filme, ele mostra isso, não tem lei. Você chega na cidade e fala assim, não, porque a Constituição dos Estados Unidos fala, rapaz, que Constituição? Revolvão. Buf! Entendeu? Então, imagina, para você ir se enfiar num lugar como esse, que não tinha estrutura de Estado, para poder ganhar o dinheiro, tinha que ser uma recompensa alta. Então, a gente está falando desse momento, os Estados Unidos deram as terras. E aqui eu acho que tem uma divisão importante entre Estados Unidos e Brasil. Porque quando eles fizeram essa reforma agrária lá, adivinha o que aconteceu? Você não teve uma classe de excluídos, originalmente, como a gente teve aqui, quando terminou a escravidão. Então lá ao terminar a escravidão, no sul, tem muitos estados que mantiveram, tem problemas até hoje, mas pelo menos as pessoas brancas, elas tiveram acesso à terra. Aqui no Brasil ninguém teve, branco e negro. O colono... Só a elite. Só a elite que já era proprietária. Entendeu? Aí tudo começa lá. Então você tem primeiro já a formação de grandes faixas de terra. Então eu peço perdão aos historiadores se eu estiver cometendo, né, várias imprecisões aqui. A minha leitura é mais simplificada para caber numa conversa como essa. Então você concentrou muito a propriedade fundiária. Só que uma parte grande das terras ainda é do Estado. E o Bolsonaro tentou avançar nisso, em pegar terras que eram ou do Estado ou preservadas e tentar flexibilizar as maneiras de você se apropriar. Como que você faz isso? Você diz assim, olha, eu não vou fiscalizar com tanta força. Como que você faz isso? Subfinancia o IBAMA, subfinancia os órgãos de fiscalização. Todos eles foram subfinanciados, sofreram algum tipo de pressão, sofreram algum tipo de coação, né? Seja direta, indireta, tem várias maneiras que um presidente pode coagir um agente público a não fazer o trabalho dele. E aí você sinaliza para a população, ó, eu não tô fazendo tanta força, tá bom? Eu sou professor, né, gente?
Então, se eu chego para as pessoas e falo assim, para os alunos fazendo prova, galera, eu vou assistir um filme no Netflix com fone de ouvido, eu vou fumar um cigarro. Faz assim, eu vou até o shopping e eu volto daqui 1h30. O que vai acontecer? Não colem, hein? E você fala assim, olha, só que eu vou pedir para vocês não colarem, não olharem nada. Entendeu? Não funciona. Não liguem o celular na internet. Basicamente foi isso que o governo Bolsonaro fez. Se com fiscalização eles já tentam colar, né, que é o professor ali, imagina sem. Né? Então, quando você tira o Estado dessa função, você sinaliza para a população, principalmente para quem está ali, já só esperando, tá aberta, passa a boiada.